E ele me disse: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essas palavras de Apocalipse, capítulo 21, versículos 6 a 8, estabelecem uma base profunda para a compreensão do destino final de cada alma. A Escritura convida crentes e não crentes a refletirem profundamente sobre seu estado espiritual. Compreender esses versículos é crucial para entender o significado de estar em comunhão com Deus, ou enfrentar a separação eterna de sua graça. O inferno, conforme descrito na Bíblia, não é meramente um lugar de punição, mas um estado de separação eterna de Deus. É descrito vividamente nas Escrituras como um lago de fogo, um fogo inextinguível, onde há choro e ranger de dentes. Essa imagem gráfica serve para comunicar as graves consequências do pecado e a dura realidade do julgamento. Teólogos e estudiosos debatem a natureza do inferno, se é um fogo literal ou uma representação metafórica do tormento. Independentemente da interpretação, a mensagem subjacente permanece clara. O inferno é a consequência final de uma vida vivida na rejeição aos mandamentos de Deus e a sua oferta de salvação por meio de Jesus Cristo. Na verdade, o inferno é a consequência natural da escolha deliberada de viver longe de Deus. É um lembrete sério do poder e impacto do nosso livre-arbítrio. A segunda morte, como mencionada em Apocalipse, refere-se à morte final e eterna que se segue à física. Ela é reservada para aqueles que, apesar de terem vivido na terra, escolhem caminhos que os afastam da luz de Deus. A passagem lista explicitamente aqueles que são tímidos, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos como habitantes deste fogo eterno. Esta lista não é apenas um catálogo de más ações, mas um chamado à introspecção. Reflete um amplo espectro de falhas morais que incluem não apenas ações, mas também os estados do coração e da mente, como covardia e descrença. A ênfase nesses traços ressalta a natureza abrangente do julgamento de Deus. Entender quem enfrenta a segunda morte é crucial para os crentes. Seção 4. O Alfa e o Ômega, a promessa de salvação de Deus. A autoidentificação de Deus como o Alfa e o Ômega em Apocalipse é profundamente significativa. Declara sua onipotência e sua soberania sobre o tempo e a existência. Ao entender Deus como o Alfa e o Ômega, os crentes são lembrados de que nada escapa à sua atenção ou jurisdição, e que suas promessas são confiáveis e imutáveis. Uma das mais belas promessas feitas por Deus nesta passagem é a provisão da água da vida para os sedentos, sem nenhum custo. Esta expressão metafórica destaca a acessibilidade da salvação. É um presente dado gratuitamente, não merecido. Isso nos garante que não importa o nosso passado, a possibilidade de redenção e renovação está sempre ao nosso alcance, desde que nos voltemos para Deus com corações arrependidos. Seção 5. O destino dos justos versus os injustos. Os destinos contrastantes dos justos e dos injustos são nitidamente retratados em Apocalipse. Enquanto os injustos enfrentam a segunda morte, aos justos é prometida uma herança que inclui a vida eterna, a comunhão próxima com Deus e um lugar em seu reino eterno. Para os justos, o fim da vida terrena é o início de uma nova existência na presença de Deus. Essa dicotomia serve não apenas como uma declaração doutrinária sobre a vida após a morte, mas também como uma bússola moral para a vida. Conclusão. Um chamado à reflexão e reconciliação. Ao refletirmos sobre as profundas verdades descritas em Apocalipse, é essencial considerarmos nossas próprias vidas à luz da eternidade. As escolhas que fazemos hoje determinam nosso destino eterno.
O chamado à reconciliação com Deus é urgente e requer uma avaliação honesta de nossas crenças e comportamentos. A reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Este processo não se trata apenas de garantir um lugar no céu, mas de participar da vida divina aqui e agora. Nosso destino eterno nos aguarda, e o tempo de nos prepararmos é agora.